E aí, pessoal, tudo bem? João aqui de novo para mais uma aula de filosofia, né? Hoje a gente vai continuar com a filosofia medieval, vamos dar continuidade de onde a gente parou, né? Hoje a gente vai tratar da filosofia patrística, que é o primeiro momento da filosofia medieval, o primeiro período da filosofia medieval, tá? Vamos dar uma retomada geral de onde até onde a gente parou, né? Como a gente sempre faz, para ver o que a gente viu na última aula, tá bom? Aí meu e-mail na tela para vocês, joão.mateusdoct, né, doct, @gmail.com, tá bom? Na última aula, a gente começou trabalhando o problema do mal, certo? Ou paradoxo de Epicuro, que é basicamente um argumento, né, um método de argumentação em forma de paradoxo, que argumenta que essas quatro afirmações, né, o mal existe, Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é todo bom, são paradoxais, e uma delas pelo menos precisa estar errada. Ou o mal não existe, ou Deus é onisciente, ou Deus não é onisciente, ou Deus não é onipotente, ou Deus não é bom. E lembrando que esse paradoxo é importante nesse momento porque é o primeiro período da filosofia em que nós vamos tentar responder esse problema, certo? Nós trabalhamos um pouco o contexto histórico do mundo conhecido na época, né, da filosofia, lembrando da expansão do cristianismo e a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano na época, né, isso no século IV. Isso gerou o domínio da Igreja Católica, né, da Igreja Cristã de Roma, em todo o território imperial, né, em todo o território romano. E nessa época também estava acontecendo uma retomada muito grande do pensamento clássico, lembrando que nós demos bastante destaque para o neoplatonismo, que vai vir com muita força. Nós vamos falar pouco mais sobre o neoplatonismo agora nessa aula, certo? Lembrando também que foi durante o período medieval que começou a tentativa de conciliar a fé e a razão, que vai ser basicamente o tema de toda a filosofia medieval, vai ser o esforço de toda a filosofia medieval, vai ser conciliar a fé e a razão, explicar a fé em termos racionais, certo? Bom, hoje a gente vai tratar da patrística. Existem alguns pontos de controvérsia dentro da história da filosofia sobre o período que dura a patrística e, consequentemente, o período que dura a filosofia medieval. Porque eu vou adotar aqui a ideia de que a patrística ela começa no século I, com, né, o advento dos primeiros cristãos, e dura até o século VIII. Só que algumas pessoas dizem que a filosofia patrística ela começa justamente com Santo Agostinho no século IV, tá bom? Entre o século IV e V. Justamente por quê? Porque esse nome patrística ele vem justamente da ideia dos pais da igreja, né? A patrística é o conjunto de pensadores que forma os pais da igreja cristã, né? Os fundadores da igreja cristã, os que dão corpo para o pensamento cristão. E dentro desse período medieval, a gente pode subdividir a filosofia medieval em quatro. O primeiro momento seria o que nós chamamos de momento de período apostólico, que se dá no século I. E é justamente o período da produção apostólica, da produção dos apóstolos de Jesus, daqueles que estiveram pessoalmente aprendendo de Jesus. Né? Se resume ao primeiro século. Né? O segundo e o terceiro século, eles podem ser entendidos como o período apologético da filosofia medieval. É onde surge justamente a defesa do cristianismo contra outras religiões, né, contra outras concepções religiosas da realidade. Então a ideia aqui é dizer por que o cristianismo é melhor do que o panteísmo grego, ou por que ele é melhor do que alguma religião influente no Oriente. Né? Isso é mais forte, essa defesa da religião cristã contra outras religiões, ela é forte, e também a defesa do monoteísmo contra o politeísmo dos gregos e dos romanos, ele é mais forte nesse segundo e no terceiro século, certo? Eu pensei em colocar esses conceitos aqui no slide, só que eu acho que ia ficar muito poluído. E esses não são conceitos tão importantes, tão centrais. É só a nível de contextualização histórica, certo?
Depois, a partir do século IV, surge o que nós entendemos como a patrística, oficialmente, surge com Santo Agostinho, principalmente com Santo Agostinho, né? E vai até o século VIII. Eu vou seguir essa linha de que a patrística ela vai do século I até o século VIII, justamente porque você considera também os apóstolos como os pais da igreja. E você também considera os apologetas dos séculos II e III como os pais da igreja também. Não só o pessoal da patrística a partir do século IV, certo? Então a gente entende isso como subdivisões dentro da patrística. Então, a nível de prova, assim, você pode perfeitamente dizer que a patrística vai de meados do século I até o século VIII, tá bom? E justamente a questão que eu já comentei, né? O termo patrística vem da ideia de patres, né? De pai, de paternidade, dos pais da igreja cristã, dos pais do pensamento cristão. O principal objetivo da patrística, desde o começo até o final da patrística, desde o primeiro século até o século VIII, é definir, é limitar, é desenhar o que é o cristianismo. Ou seja, estavam surgindo, dentro e fora do cristianismo, diferentes concepções, diferentes cosmovisões, que a gente chama, né? Diferentes visões do mundo. Dentro do próprio cristianismo estava surgindo muitas seitas, muitos pensamentos muito divergentes, né? Então, o esforço da patrística é para definir o que é cristianismo, no que os cristãos acreditam, o que compõe a ortodoxia cristã, certo? O que é o pensamento básico do cristianismo? Porque você pode discordar em um ou outro ponto, né? Você pode haver essa discordância de região, cultural, né, entre as igrejas, mas eles entendiam que era necessário definir o que é básico do cristianismo, quais são as crenças básicas do cristianismo, certo? E muitos desses filósofos do período patrístico sofrem a influência neoplatônica, a influência do pensamento neoplatônico, né, na pessoa de Plotino, né, principalmente de Plotino. Plotino é o principal pensador neoplatônico que vai influenciar a patrística. Porfírio também era um grande neoplatônico que vai influenciar a patrística, mas especialmente o Plotino. Então, só resumindo aqui. Patrística, né, o termo é dado justamente para identificar os pais da igreja, os pais do pensamento cristão. A patrística vai do século I até o século VIII, depois de Cristo. E o principal objetivo da patrística é desenhar o pensamento cristão e definir o que é cristianismo e o que não é. Quais são as crenças básicas do cristianismo. Toda essa produção é feita a partir dos escritos apostólicos, né? A partir dos escritos do primeiro século, dos escritos cristãos do primeiro século, que é a produção apostólica, certo? E essa tentativa de definir o cristianismo sofre muita influência do pensamento platônico e neoplatônico, e a gente já vai entender como é que se dá essa influência, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do maior expoente, o maior nome, o principal pensador da patrística, que é um homem chamado Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona. Hipona é a cidade onde ele exercia, né, o sacerdócio, né? Mas como ele foi canonizado, nós conhecemos melhor ele como Santo Agostinho. Viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Ele nasceu em Tagaste. Eu não me lembro o nome da região, da macro-região, né? Tagaste é o nome da cidade em que ele nasceu, e tinha uma outra macro-região, mas hoje essa região é conhecida como a Argélia. Não me lembro mesmo o nome da região na época. Então ele nasceu no norte da África. E ele é um filósofo extremamente amplo, ele fala sobre muitas coisas, ele fala sobre o mal, sobre o tempo, sobre vontade, liberdade, ele fala sobre política, fala sobre moral, ele fala sobre bastante coisa. Então ele foi um pensador que produziu bastante na época, certo? O principal ponto que Agostinho ataca é a resolução do problema do mal, certo? Esse é o ponto em que, quando a gente fala de Agostinho, a gente lembra disso, o problema do mal. Porque ele foi o primeiro filósofo, o primeiro pensador a assumir os termos do problema do mal como o paradoxo de Epicuro assume, certo? Ele abraça o paradoxo de Epicuro e fala, vou resolver isso aqui desse jeito. Por que eu digo que ele tentou resolver desse jeito? Porque haviam outras respostas ao problema do mal, mas que não assumiam o problema do mal como ele é apresentado no paradoxo de Epicuro. E a história de conversão de Santo Agostinho é uma história bem interessante.
Santo Agostinho ele vivia atormentado por essa ideia do problema do mal. Ele vivia se perguntando por que as pessoas sofrem, por que as pessoas são más, por que as pessoas cometem mal umas às outras e as pessoas acabam sofrendo, né? E ele, que era filho de mãe cristã e pai pagão, né? Ele não dava muita bola para o cristianismo, não dava muita bola assim, para a religião da mãe, nem muito para a religião do pai também. E ele começou essas investigações com relação ao problema do mal. Até que ele conheceu uma seita cristã chamada maniqueísmo, né? É uma seita que, sim, o conceito maniqueísta ele já existe há muito tempo atrás, mas ele ganhou força no século III quando foi adotado por muitos cristãos, né? E ganhou esse nome, maniqueísmo, pelo seu fundador, né? No período medieval, o bispo Maniqueu, que era um filósofo cristão também. Não me recordo se ele era bispo mesmo, talvez eu tenha. Talvez não seja esse o título dele, mas ele era um filósofo cristão maniqueu lá no século III depois de Cristo. E o maniqueísmo, o que é o maniqueísmo basicamente? O maniqueísmo ele dizia que existiam duas forças metafísicas opostas que existem desde sempre. Elas são eternas, são igualmente poderosas, né? Elas têm o mesmo poder. Uma é o bem e outra é o mal. Essas duas forças opostas, elas viviam em confronto, né? Viviam em confronto, né? Mas como elas tinham um poder igual, nenhuma conseguia vencer a outra. Então, um dia, essas duas forças elas fizeram um acordo de dividir a realidade, de forma que toda a realidade tem metade bem e metade mal. O Santo Agostinho, né, então é assim que eles buscavam resolver o problema do mal. Santo Agostinho ele conhece essa seita, né, essa interpretação, né, e na época em que ele conheceu, o maniqueísmo tinha muita força dentro do cristianismo, justamente porque o Maniqueu era cristão, e ele disse, bom, essa força superior do bem é Deus, e essa força do mal é o diabo, pronto, resolvido, né. E aí essa seita cristã começou a ganhar muita força. Santo Agostinho ele vai, por muito tempo, ser um maniqueísta, né? Vai ser adepto dessa corrente de pensamento, mas ele percebe que os maniqueístas eles têm muita dificuldade em resolver os problemas que ele apresentava, resolver as perguntas que ele tinha, mas eles tinham uma oratória muito boa. E isso fazia com que as pessoas pensassem que eles eram muito sábios, que eles sabiam do que eles estavam falando, mas na verdade eles estavam só enrolando, eles não estavam respondendo de fato as questões. Então ele foi atrás, foi pesquisar, e aí ele conheceu um filósofo neoplatônico chamado Plotino. E em Plotino, somado com a ajuda de Ambrósio, de Santo Ambrósio, que foi mestre, foi professor de Santo Agostinho, na leitura da Bíblia, na leitura das Sagradas Escrituras, né, ele encontrou uma solução para o problema do mal que residia no cristianismo, certo? Ele se aproveitou dos conceitos neoplatônicos de Plotino para interpretar as escrituras e desenvolver o próprio conceito sobre o problema do mal. E esse conceito ficou muito famoso, porque Santo Agostinho se tornou padre, se tornou um exímio escritor, e esse conceito, a resposta do problema do mal que Santo Agostinho dá, se tornou a resposta oficial, pelo menos da Igreja Católica, para esse problema, né? Então se tornou uma resposta oficial. E foi aí, com essa influência de Plotino e com a instrução de Santo Ambrósio, que Santo Agostinho, aos 35 anos, se converteu ao cristianismo, batizado pelo próprio Santo Ambrósio, juntamente com o seu filho, certo? Vamos dar uma olhada nessa resolução do problema do mal. Aqui a gente vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Vamos lá. Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte: Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas como sendo boas. Isso ele respalda com a Bíblia, né? Ele vai dizer que lá em Gênesis 1, quando na Bíblia diz lá que quando Deus estava criando todas as coisas, ele parava e dizia, não, isso é bom, isso é bom, isso é bom. De forma que quando ele terminou, ele disse, né? Deus disse, tudo isso que eu criei é muito bom. Então, Santo Agostinho ele está fazendo essa afirmação respaldado usando a Bíblia como base, né? Então todas as coisas foram criadas como sendo boas. Terceiro ponto, o mal não pode ter sido criado por Deus,
Por quê? Justamente por aquela questão. Deus ele é naturalmente bom, faz parte da natureza dele. Deus é perfeito, portanto ele é moralmente perfeito também, portanto ele é bom, certo? Então o mal não pode ter sido criado por Deus. E aqui vem a influência neoplatônica. O mal não existe enquanto ser. O mal é um não ser, é um desvio moral. Esse é um conceito neoplatônico. Para os neoplatônicos, o ser é a ideia do bem em si, né? Lembra daquela ideia do bem em si de Platão? Para os neoplatônicos, o bem em si é o topo da escala dos seres perfeitos, certo? E tudo aquilo que não é o bem em si possui, digamos assim, escalas de imperfeição. O mal é justamente a escala máxima na imperfeição, ou seja, ele é um não ser. Tudo que é ser, tudo que é criado, tudo que tem um ser é bom. E tudo que tem não ser é mal. Quanto mais não ser, mais mal eu sou, certo? Então o mal é um não ser, é um desvio moral. Perceba que interessante. O ponto que Santo Agostinho ataca aqui é o primeiro. Ele vai dizer que o mal não existe enquanto... deixa eu ser um pouco mais claro aqui. O ponto que Santo Agostinho ataca lá no Paradoxo de Epicuro é o primeiro, de que o mal existe. Santo Agostinho ele vai dizer, diferente dos maniqueístas, para os maniqueístas o mal existia independentemente. O mal era uma substância real que exercia influência sobre a realidade, certo? Para Santo Agostinho não. Santo Agostinho vai dizer assim, ó, Deus existe e Deus criou o ser humano. Como o ser humano existe, o mal também existe. Não é que o mal exerce influência sobre o ser humano, é o ser humano que cria o mal. Através do quê? Através do seu livre-arbítrio, do mau uso do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, a liberdade do homem, é um bem. Mas o homem ele usa esse bem para fugir de Deus, para escolher os bens menores, como ele chama, né? E se desvia da lei de Deus, criando o mal, certo? Sobre essa questão do livre-arbítrio. Como que Santo Agostinho raciocina sobre isso? Ele vai dizer, os seres humanos são seres racionais. Se os seres humanos são seres racionais, eles precisam, por definição, né, eles conseguem pensar sobre o que é certo e o que é errado. Mas de nada adianta você pensar sobre o que é certo e o que é errado se você não tem capacidade de escolher sobre o que é certo e o que é errado. Portanto, para que o ser humano seja mais racional e mais perfeito, é necessário que o ser humano seja livre. O ser humano precisa ser capaz de escolher entre o bem e o mal. Portanto, o homem ele é capaz de agir bem ou mal justamente porque ele é um ser racional e essa racionalidade pressupõe essa liberdade, certo? Então, eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, porque o problema do mal ele é realmente muito complexo, a gente estuda isso a fio na faculdade e a gente não chega a uma conclusão sobre a resposta de Santo Agostinho. Mas o ponto que vocês precisam guardar o mal é o não ser e o bem é o ser. Portanto, o mal ele não existe enquanto ser. Ou seja, o mal ele não exerce influência. Perceba que na resposta maniqueísta, o homem não tem liberdade alguma. Por quê? A natureza é metade bem e metade mal. Ou seja, todas as minhas ações más são, na verdade, o meu lado mal, a minha natureza má impondo as minhas ações. Não é minha escolha, é uma imposição da minha natureza. Todas as minhas ações boas, da mesma forma, são a minha natureza boa, exercendo influência sobre mim. Então eu não sou livre para escolher, certo? Da mesma forma, eu não posso ser responsabilizado. Agostinho diz que se eu não sou livre, eu não posso ser responsabilizado pela minha ação, né? Então, da mesma forma que eu não posso ser recompensado pela minha boa ação, eu não posso ser punido pela minha má ação. Perceba como isso é interessante, não é verdade? Então, basicamente isso. Esse vídeo já está muito longo, vai ficar muito pesado para subir na plataforma, então eu vou ter que parar por aqui. Então, na próxima aula a gente retoma Santo Agostinho para ver melhor esses conceitos, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.